Capítulo 7 de Oséias vai dizer assim: Quando eu restauro a sorte de meu povo, quando estou pronto para curar Israel, as transgressões de Efraim me confrontam com a impiedade de Samaria. Pois eles continuam enganando, ladrões arrombam, bandos de ladrões atacam do lado de fora. Eles nunca dizem a si mesmos que eu me lembrarei de todo o seu mal. Agora os seus atos o cercam, estão bem diante de mim. Eles fazem o rei feliz com a impiedade deles e os líderes com suas mentiras. Todos eles são adúlteros, como um forno aceso pelo padeiro, que não atiça o fogo em momento nenhum, desde quando começa a preparar a massa até que ela fique pronta. No dia especial para seu rei, os líderes o inflamam com vinho e ele se une aos zombadores, que se preparam como um forno enquanto esperam por sua chance. O padeiro dorme a noite toda, então de manhã ele se enfurece. Eles estão todos quentes como um forno e devoram seus juízes. Todos os seus reis caíram, nenhum deles me invoca. Efraim mistura-se com os povos. Efraim tornou-se um bolo assado parcialmente. Estrangeiros devoraram sua força, mas ele não o sabe. Sim, aparecem nele, aqui e ali, cabelos grisalhos, mas ele não o sabe. O orgulho de Israel testemunha contra ele mesmo, mas a despeito de tudo isso, eles não se voltaram para Adonai, o Deus deles, nem o buscaram. Efraim comporta-se como uma pomba tola, boba, à procura de ajuda no Egito, depois em Ashur. Mesmo que estejam a caminho, abrirei minha rede sobre eles. Eu os arrastarei como aves do céu e os disciplinarei com sua assembleia, como sua assembleia foi avisada. Ai deles, pois se desviaram de mim. A destruição espera por eles, pois eles me têm enganado. Deveria eu resgatá-los quando falam mentiras contra mim? Eles não clamaram a mim de coração, ainda que tenham chorado em seu leito. Eles se reúnem para o trigo e o vinho, mas se afastam de mim. Fui eu que os treinei e lhes fortaleci os braços, contudo conspiram o mal contra mim. Eles se voltam, mas não para cima. São como o arco em que não se confia. Seus líderes morrerão à espada por causa da sua conversa feroz. Eles se tornarão um objeto de riso na terra do Egito. O capítulo 7 de Oséias vai falar sobre as transgressões de um povo rebelde. E quantas vezes nós nos rebelamos contra o Senhor, olhando para as coisas do mundo e nos afastando do Senhor? Quantas vezes nós choramos e lamentamos e não buscamos a ajuda do Senhor? Quantas vezes nós preferimos estar no meio de estrangeiros do que buscar a face do Senhor? O que o capítulo 7 de Oséias vai dizer é que o Senhor, Ele quer nos restaurar. O Senhor, Ele quer curar o seu povo. O Senhor, Ele quer visitar a sua nação. Porém, as pessoas não estão clamando Ele de coração. Não estão buscando a Ele como deveriam. Porque nós podemos perceber que quando há alguma coisa que vai acontecer, algum evento que o povo está amedrontado, todos se levantam para jejuar, para adorar, para exaltar. Mas quando isso cessa, as pessoas se esquecem de Deus. As pessoas normalmente colocam Deus como algo em que elas possam querer quando está acontecendo um desastre em suas vidas. E muitas vezes nós fizemos isso com Deus.
Muitas vezes na nossa caminhada, nós escolhemos os nossos próprios caminhos e diante de uma dor, de uma situação difícil, nós pegamos Deus e falamos para Ele fazer o que queremos. E Deus não é um gênio de uma lâmpada mágica. Deus não é alguém que nós pegamos quando precisamos, nós chamamos quando queremos. Mas Deus, Ele é o nosso Criador. Deus é aquele que pode todas as coisas, Ele é o nosso dono. E quantas vezes, mesmo diante da nossa dor ou do nosso sofrimento, nós não clamamos e buscamos a Ele de todo o coração. Porque Deus, Ele quer nos resgatar, Deus, Ele nos ama. Só que Deus, Ele não vai colocar a injustiça onde precisa ter justiça. Porque as nossas escolhas, os nossos passos estão diante da nossa frente e nossas escolhas revelam o que está no nosso coração. E quando nós desejamos algo que não faz parte do movimento da Bíblia Sagrada, do movimento das palavras do Senhor, do decreto que Deus deixou nas suas escrituras, nós caímos e nos decepcionamos porque não temos entendimento, porque não temos o conhecimento e não buscamos o conhecimento. Mas nós precisamos entender que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele chama para que nós voltemos a adorá-lo e voltemos a Ele, porque Ele é misericordioso e piedoso. E somente Ele pode nos resgatar. O Senhor, Ele nos fortalece, o Senhor, Ele nos dá tudo o que precisamos e muitas vezes nós conspiramos contra Deus. Muitas vezes nós nos voltamos para o mundo, para as coisas carnais e deixamos Deus de lado. E quando o barco aperta, quando a tempestade vem, nós clamamos ao Senhor novamente. E até quando nós vamos viver dessa forma? Até quando nós não vamos colocar a nossa confiança diariamente na presença de Deus? Porque Deus não quer pessoas mornas. Deus quer pessoas que estejam alicerçadas diariamente com a sua palavra. E meditar na palavra de Deus é entender que Ele é único nas nossas vidas e que Ele merece toda adoração porque Ele é rei. E um rei tem um reinado. E nesse reinado tem príncipes e princesas. E nós somos filhos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. E como nós queremos estar próximos do nosso Deus, se nós não entrarmos na presença dEle todos os dias? Então Deus, Ele quer que nós estejamos vivos espiritualmente. Deus, Ele quer que nós reverenciemos a Ele, porque foi Ele que nos tirou da terra do Egito, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos curou, foi Ele que nos tratou. Quantos livramentos o Senhor nos deu. Ele quer restaurar as nossas vidas, mas para isso nós precisamos estar diante dEle. Para isso nós precisamos lembrar de todas as coisas que o Senhor tem feito. Para isso nós precisamos falar a verdade e clamar a Ele de todo o coração. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. E que nunca esqueçamos desse versículo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.